A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Mais um dia encerramos na presença de Deus. Mais um dia encerramos. Mais um dia que Deus deu para a gente fazer, a oportunidade para a gente fazer as coisas diferentes. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastora. Já pensou que grandeza é essa? Mais um dia de vida. Tá me ouvindo direito? Deixa eu aumentar aqui. Para fazer tudo diferente. Para fazer tudo novo. Para mudar rotas que talvez você achou que fossem certas. Para dizer não para uma escolha. O que eu escolhi ser hoje? Você consegue fazer uma repescagem do seu dia? Eu decidi mais um dia ser luz ou mais um dia ser trevas? O que eu escolhi? O que eu escolhi? Isso depende muito da gente, sabia? O que eu escolho ser hoje? O que eu escolho ser hoje na presença de Deus? Deus é tão lindo que Ele mostra que escuta o que a gente fala, que Ele mostra e usa uma pessoa para conversar com você e de repente você percebe que Ele estava no meio daquela conversa. Aonde você tem colocado a sua vaidade? É forte, né? Nada programado. Quem me conhece sabe disso. A não ser quando é uma campanha onde eu necessito ter que falar um pouco mais da palavra e estudar o que aquilo tem a ver com a campanha que eu vou fazer. Se ela é uma palavra liberada, se ela serve para abrir aquela necessária área. Mas fora isso, nada programado. A única coisa que eu peço é que todas as vezes que eu entro aqui, é que eu possa ser boca de Deus na sua vida. A minha intenção não é te convencer. A minha intenção é ser guiada
e ajudar a guiar você. Atrás de que você tem corrido? Atrás de que você tem colocado os seus prazeres? Atrás de quem? Eu ouvi falar uma vez, eu sempre ouço essa palavra, que uma cabana aonde se ri é muito melhor do que um palácio onde se chora. Às vezes, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas para que a nossa paz retorne para a gente. Abrir mão de bens materiais, para que possamos viver em comunhão com Deus. Será que o que é mais importante para você hoje? As suas riquezas, as suas vaidades, ou a tua paz? Sabe por que eu estou contando isso? Porque a palavra hoje, ela fala exatamente disso. O dinheiro pode sim comprar momentaneamente prazeres, mas ele não pode comprar a tua felicidade. A paz, ele não compra a tua paz. O amor, ele não compra o amor. Ei, mas quem foi que falou isso, Soraya? O próprio Deus. A palavra de hoje, não. Obrigada a Deus por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que tu és. Obrigada pelas suas maravilhas, livramentos vistos e não vistos, chances vistas e não vistas. Chance de quê, Sueli? De mais um dia se tornar um ser humano melhor. De a cada dia eu me parecer mais e mais com Jesus Cristo. Jesus, ora comigo, ora comigo. Que as tuas ações cresçam em mim, Jesus Cristo. E que todos que se achegarem a mim consigam te encontrar. Seja num gesto, seja numa atitude, seja numa palavra. Que eu nunca seja aquele que desestimula pessoas, mas que eu seja aquele que traz pessoas para o reino,
que constrange com teu amor. Teu amor é tão lindo, Jesus. Por mais que eu ficasse aqui noites e noites agradecendo, não pagaria a gratidão que eu tenho por ti, o amor que eu tenho por ti. Que todos os dias eu diminua, para que as ações de Jesus Cristo possam crescer em mim. Que todos os dias eu diminua, para que as ações de Jesus Cristo possam crescer em mim. Lindo, né? Forte. Vamos ver o que a palavra fala com a gente hoje. A palavra de hoje está em Eclesiastes 2. Até onde Deus permitir. Até onde Ele me tocar, falar. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Está escrito aqui. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doído. E da alegria, de que serve essa? Busquei no meu coração como quem daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Durante os números de seus dias, de sua vida. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei para mim casas. Plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas as espécies. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles um bosque em que reverenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me
e aumentei mais do que todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quando desejaram os olhos, não os neguei, nem o privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a porção de todo o meu trabalho. E aí eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvários e da doidice. Por que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que os outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é a mais excelente do que a astúcia. Quanto à luz é mais excelente do que as trevas. Fernando, boa noite. Os olhos dos sábios estão em sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Sempre, Fernando, você também. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim se sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse meu coração que também era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo dos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Você vê a história dele aqui, né? Ele amontoou riquezas. E aí quando você entra da história, dentro da história você percebe que ele tinha tudo visivelmente para que fizesse ele feliz. Que ele trabalhou a vida inteira para construir aquele império que ele achava que era império. E aí quando ele pegou e olhou, acredito que depois dos dias dele avançado, ele percebeu que era tudo vaidade. Ele percebeu que o tanto que ele fez para acumular na terra, os sábios também fizeram. Essa palavra é muito forte. Muito forte, muito forte. Eu
vejo pessoas correndo atrás de riquezas, de fortunas. E eu costumo dizer que talvez se o dinheiro, ele ajuda, mas se o dinheiro trouxesse felicidade, ele daria para você a paz necessária. Ele traria para você o amor necessário. Como dizem, há coisas que não se compram na farmácia. Tem um exemplo aí muito grande que cessou, mas ainda continua rodeando por aí, que foi a pandemia em que nós tivemos em 2019. Eram negros, brancos, indígenas, homossexuais, heterossexuais lutando pela vida. E tinha gente que, apesar de ter muito dinheiro, não conseguiu se salvar. Eu juro que eu acreditei que quando essa pandemia toda acabasse, as pessoas dariam mais valor ao abraço. Dariam mais valor ao amor. Mas toda vez que eu olho para alguns seres humanos, eu vejo eles lotados de vaidade que no final não vão levar a nada. Não é possível que essa pandemia não serviu para abrir olhos. Não é possível que essa pandemia não serviu para fazer com que saíssem pessoas melhores. Eu me recuso a acreditar que o mundo está de cabeça virada, como eu vejo muita gente de cabeça virada. Eu ainda acredito que há pessoas boas. Eu ainda acredito que há pessoas que não são compráveis. Eu ainda acredito que há pessoas que exercem sua profissão, seja ela qual for, com amor. Eu estava reparando um dia desses e aqui onde eu moro tinha uma médica
que um dia eu olhei para o rosto dela e falei assim, eu nunca conheci alguém como você. Dá para ver nos teus olhos. Dá para ver na tua essência que tu faz o que tu ama. E quando a gente faz o que a gente ama, Deus coloca a mão e fala assim, ó, esse aí eu vou abençoar. Esse aí eu vou prosperar. Você sabe por quê? Que a palavra nem é prosperidade hoje. Às vezes quando a gente junta a prosperidade, eles dizem que é dinheiro, né? E nem sempre prosperidade é dinheiro. Às vezes prosperidade é você ter uma família próspera. Ana, boa noite. Só quem viu a vida passar diante dos olhos sabe que tudo é ilusão. E aí era a diferença, né? De pessoas que faziam porque amavam, mas pessoas que faziam porque era mecânico. Você já viu um profissional ou qualquer outra pessoa fazendo que é mecânico? Não brilha os olhos. Essa pessoa não sai aprendendo dali. Quantas pessoas eu vi se formarem porque o salário era bom. Quantas pessoas eu também vi deixar de pregarem porque o tanto de seguidores não era tão grande assim. Mas você sabe o que é o mais importante? É que quando tu faz com amor, Deus começa a levantar pessoas que confiam em você, que acreditam em você. Assim como eu acreditei naquela médica, hoje eu sei que aonde ela estiver, tem mais outra pessoa que tem segurança nela. Porque ela faz o que ela ama. Se você faz uma faxina, uma limpeza, seja o melhor profissional. Não para crescer, para mostrar para os outros, não. Mas para mostrar para você todos os dias que você é capaz. E aí, quando fala na Bíblia que tudo é vaidade, que para o mesmo lugar que os ímpios vão, os justos também vão. A gente pensa, para quê?
Eu gastei meu tempo trabalhando demais e eu não cuidei dos meus filhos. Eu gastei meu tempo trabalhando demais e eu não vi o que meu esposo e o que minha esposa precisava. Eu trabalhei tanto para dar para o meu filho tudo o que ele queria. Mas às vezes o que meu filho queria era um abraço. Eu paguei um bom médico para minha mãe. Mas não é só isso, cara. Não é só isso. É muito além disso, cara. Repete comigo assim, Pai. Senhor, que independente da situação que eu passe, Tu continue sendo o centro da minha vida. Porque eu sei que o amor que eu espero está em Ti. Porque eu sei que a paz que eu necessito está em Ti. Não me adianta, Senhor, toda a riqueza do mundo, sendo que se Sua presença não vier comigo, não me deixa sair do lugar, não, Senhor. Tem um verso de uma música que Deus me tocou aqui agora. Amém, Fernanda. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quando tu aprende a colocar Deus em primeiro lugar. Olha, eu tô passando por um deserto difícil, sabe? Tu sabe por que Deus te colocou nessa situação difícil? Sabe? Para você entender que em primeiro lugar é sobre Ele. Em primeiro lugar é Ele. A Bíblia é tão clara quando diz: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Não tem como não sorrir fazendo o que a gente ama, Fernanda. Tudo mais o que, Sueli? O dinheiro que tu precisa para pagar as contas. O amor que você pede a Deus. Sabe, eu vejo gente pedindo assim: eu só queria ser amada. Eu só queria alguém para poder
sabe, preencher esse vazio que está dentro do meu coração. Mas a partir do momento que você entender que não é sobre alguém, é sobre Deus. Quando Deus entra no meu coração, o espaço para o vazio some. Alguém te largou e te abandonou? Ele tem que ficar. Porque se você colocar pessoas no lugar de Deus, todas as vezes você vai sofrer com um término. Seja lá um término de namoro, seja lá um término de amizade, tu vai sofrer. Hoje eu vi, né, uma publicação rolando, e é nessa publicação que rolava, dizia o quão ingrato o ser humano é. Dá flores aos mortos e não dá o valor aos que estão vivos. Quando se chegar lá no reino dos céus, provavelmente Papai do Céu não vai estar com um livrinho querendo saber, olha, Pastora Suelen, comprou carro, comprou moto, ajuntou riquezas no céu. Todas as vezes, quando eu chegar lá em cima, o que está escrito, o que vai estar escrito, não é todo mundo não, Fernando. Todo mundo não. Tem gente diferente. E aí, quando você chegar lá no céu para encontrar com Jesus, né, que nós esperamos que dê uma demorada, que não seja agora, apesar de encontrar com Ele seja maravilhoso, mas que nós tenhamos tempo, sabe, para poder fazer na terra. E Ele olhar de cima e falar, esse é meu filho, essa é minha filha, porque fez a minha vontade. Qual vontade, Suelen? Ajudou quem necessitava. Amontoou pessoas para o reino dos céus. Todas as vezes que tinha alguém caído do lado do meu filho, ele usava de palavras para levantar. E quando a roda dos escarnecedores estava ali, o meu filho fazia questão de sair. É uma palavra muito forte. E eu vou ler de novo, porque Deus está pedindo para eu ler de novo, então eu irei ler de novo. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração,
Amém, Fernando. Ora vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso é vaidade. Do riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos o que eu houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quando desejaram os meus olhos, não neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvários, e daí disse: por que farás o homem que seguir ao rei o mesmo que os outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astúcia. Quanto a luz é mais excelente do que as trevas.
Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Glória a Deus, perdi. Mas vamos lá. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Senhor, que aprendamos a colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Que marido e esposa não sejam capazes de atrapalhar a intimidade que a gente tem com o Senhor. E quando o marido e a esposa falar assim, eu não vou na igreja, opa, mas eu vou, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eric, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, de onde Tu me tirou. Eu sei todos os livramentos que eu tive. E que nenhum ser humano possa ser mais importante que Tu na minha vida. Destrona todos os reis que eu criei. Destrona todos os deuses que eu criei. Sejam ele dinheiro, seja ele consumismo, seja lá o que for, seja uma mulher ou seja um homem, desconstrói, Senhor, e cuida do meu coração. Tu é o dono do meu coração. Que eu tenha ouvidos cerrados para tudo que queira atrapalhar o meu chamado. Que o Senhor traga pessoas para mim, para minha vida, que vão seguir a caminhada junto contigo. Que as pessoas sejam seus amigos. Apresenta no Senhor seus amigos. Apresenta, Senhor, os nossos amigos, seus amigos a nós. Queremos conhecer pessoas boas, Senhor. Pessoas que bradam do céu e que a voz nem precisa sair, assim como Ana, mas o Senhor sabia exatamente o que ela queria. E que quando o Senhor trouxer esse presente para nós, que seja uma amizade abençoada, que seja um relacionamento abençoado, que a gente siga na mesma direção, sabe, Senhor? Adorando o mesmo Deus. Coisa mais linda, né?
Louvado sejas tu, Santo Deus de Israel. Exaltado seja o teu nome. Jeová Rafá, traz para nós uma restituição de tudo que pessoas ruins levaram de nós. Pessoas que passaram com mal intenção e deixaram o lixo emocional delas dentro da gente. Eu não quero mais carregar lixo emocional de ninguém, Senhor. Me ensina a seguir os teus caminhos. É com Deus, Fernanda. Tá quase acabando também. Palavra linda, Senhor. Hoje descobrimos que tudo debaixo do céu e da terra é vaidade. E que as coisas mais importantes o dinheiro não compra. Ouvimos a história de um homem que teve tudo e que chegou a essa conclusão. Que Deus te abençoe, te proteja e te livre de todo mal. Que Ele segue seus inimigos e confunda todos os seus inimigos. Sem dúvida, Fernanda. Porque Deus também não quer ver a gente sofrendo com a nossa saúde emocional. Que a sua noite seja abençoada. Que Deus te dê um sono reparador. E se amanhã Deus permitir, eu entro aqui de novo. Que Deus abençoe e proteja e livre de todo mal. Boa noite, meus amores. Até a próxima.